Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo 25, parte 2. No vídeo passado, a gente viu que o objetivo de Deus era que o seu povo lhe construísse um santuário, um tabernáculo, para ele fazer morada. E a gente viu que tanto este tabernáculo como os objetos, que continham, que a gente viu no vídeo passado, tanto a arca como o propiciatório, eles tinham essas representações incríveis, A arca tipificando Cristo como a personificação do testemunho de Deus, o propiciatório representando Cristo como a cobertura da justa lei, onde Deus fala com o seu povo remido, e esse tabernáculo representando tanto Cristo individual, como o cabeça, e também como esse Cristo corporativo, representando o corpo, que seria a igreja. Tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre dois objetos, dois móveis que se encontram também no tabernáculo, a mesa do pão da presença e o candelabro. Então, após a apresentação da arca, do propiciatório, a gente tem a mesa da presença. Então a arca serve como testemunho de Deus e o pão, a mesa do pão da presença, como o nosso alimento, Então quando a gente se encontra com Deus em Cristo, lá como no propiciatório, a gente desfruta da comunhão com Deus, e a arca ela se torna uma mesa para a gente desfrutar deste banquete nutritivo. Então Cristo, testemunho de Deus, se torna o nosso alimento, se torna essa mesa cheia de suprimento de vida que nos nutre, tá bom? Vamos começar com a leitura do capítulo. Também farás a mesa de madeira de acácia. Terás o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. Então a gente viu aqui que a mesa também era feita de madeira, representando a humanidade de Cristo. É um elemento básico para o nosso desfrute, essa humanidade de Cristo. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Então, dentro da humanidade de Cristo, dentro, na verdade, está a humanidade de Cristo, mas fora da arca ela é banhada, vamos dizer assim, a ouro, que representa a divindade de Cristo. Então, quanto mais a gente desfruta de Cristo como um elemento básico, mais nós expressamos a Deus, mais a gente expressa essa natureza divina. Aqui, gente, também nos fala um pouco sobre essa bordura, ao redor. Então, essa cornija também ela representa a glória expressa pela divindade de Cristo, se tornando o poder e a força. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordura de ouro ao redor da moldura. Então, essa moldura era para conectar as pernas e reforçar. Então, para conectar a perna da mesa com a cobertura, da mesa, vamos dizer assim, com a tampa da mesa, estabilizando a mesa, dando suporte. Então, receber Cristo como um alimento, como ele se tornando essa mesa para nós, com a capacidade de nos conectar e nos fortalecer. Então, desfrutando de Cristo como uma festa, nós somos fortalecidos, elevados e sustentados. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Então, os anéis, assim como os da arca, eles representam esse Espírito de Cristo como o fator unificador e o poder. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Então, as argolas, elas também foram colocadas nas 4 pernas, nos 4 pés da mesa, que representa, e essa mesa que representa Cristo como a nossa festa, como um lugar a gente pode ir e se alimentar. Então, esses varais também, como da arca, significa que era para ela ser carregada mesmo, significando que esse movimento dependia de um elo e de uma armadura. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará a mesa. Então, significa que a humanidade de Cristo é essa força necessária para o movimento. Então, revestidas de ouro, que a divindade de Cristo é a expressão desse movimento da mesa. O mover de Cristo
como nosso suprimento é realizado por meio de suas duas naturezas. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas e as suas taças em que se hão de oferecer libações. Gente, libações é uma oferta de bebida, de vinho, assim, vamos dizer assim. De ouro puro os farás. Então a gente vê aqui que os pratos, eles também tinham, eles tinham esse objetivo de mostrar esse pão que a gente vai ver no versículo, nesse próximo versículo. Então, a natureza divina de Cristo é o meio pelo qual a gente participa dele como nosso suprimento de vida. E a mesa, gente, essa mesa da presença, por isso que ela chama mesa do pão da presença, porque ela está diante da presença de Deus, tá bom? Indicando que os sacerdotes, eles podem desfrutar de Cristo como uma festa diante de Deus. Então aqui, gente, a gente vê que Cristo é a arca de Deus, mas ele também é a nossa mesa. Ele é a personificação do testemunho de Deus e a festa da qual nós desfrutamos. Então, como a arca, como a lei, né, está dentro da arca e a arca é ele, então a lei está dentro dele e os querubins sobre ele, né? Então, essa glória de Deus está em Cristo. Então, como a mesa, o pão da presença também é exposto sobre ele. Porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim perpetuamente, é para sempre. O pão da presença, ele representa Cristo como um alimento para os sacerdotes de Deus, né? Então eles deveriam desfrutar dessa refeição na presença de Deus. Na verdade, eles, os sacerdotes que trabalhavam no templo, a gente vai ver depois que são os levitas, eles eram os únicos permitidos de adentrar nesse santo lugar, mas hoje todo mundo pode desfrutar de Cristo como um suprimento de vida na presença de Deus. Então esse pão exibido na mesa, ele representa o suprimento de vida, e a arca com os querubins representam a glória de Deus, e a mesa com o pão representa o nosso alimento. Então, na vida da igreja, a gente deve ter a arca como testemunho, mas a gente também deve ter a mesa com o pão como o alimento. A arca e a mesa, elas possuem algumas semelhanças, né, feitas de madeiras revestidas de ouro e entre outras coisas, mas essas semelhanças, elas indicam que a mesa vem da experiência da pessoa na arca. Então a arca sempre produz a mesa. Quando você está lá na arca falando com Deus, na presença de Deus, ela se transforma na mesa onde você se alimenta ali de Cristo, e essa mesa, esse alimento sempre nos conduz de volta para a arca. Então fica nesse ciclo contínuo, né, de que você tá na presença, você come um alimento e você já volta para a presença. Então é realmente incrível. Agora, gente, a gente vai começar a falar sobre o candelabro, tá? O candelabro, ele representa a expressão do Deus triuno. Mas na consumação da revelação lá em Apocalipse, quando João tem a visão, o candelabro, ele se torna a igreja, e as 7 lâmpadas o Espírito de Deus. Então, aqui em Êxodo 25 a gente vê um candelabro, e lá em Apocalipse a gente vai ver 7 candeeiros. Então, o candelabro é feito de ouro puro, representando a natureza divina do Pai, né? Então, esse Deus Pai, que é um Deus invisível, onde o Deus, o Filho, é a personificação dele, e a gente vê a base do castiçal como sendo uma base sólida que representa Jesus, né, que representa o Deus Filho, e a gente também vai ver as 7 lâmpadas representando Deus, o Espírito. Então o candelabro, ele tem representações de Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, tá bom? Então aqui o candelabro, ele representa Cristo, e em Apocalipse, né, como eu já falei, ele representa os 7 candeeiros. Então, por que isso? É porque a igreja é a reprodução de Cristo, e os dois são a expressão do Deus triuno. Então a mesa representa Cristo como suprimento de vida, e o candelabro representa Cristo como a luz da vida. Então, se a gente quer ter luz, a gente deve ir primeiro à mesa para ser nutridos
com o suprimento que está dentro da mesa. Por isso que nos fala primeiro da mesa e depois do candelabro, tá bom? Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pedestal, a sua haste e os seus cálices, as suas maçãs e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoa, uma maçã e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoa na outra haste, uma maçã e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Então a gente vê que o candelabro é feito de ouro puro, representando a natureza divina, como personificação do Pai, né? Cristo, ele é puramente divino. Então na igreja a gente precisa dessa humanidade, mas a realidade da igreja depende da divindade. E através da divindade a luz se manifesta. Então o candelabro a gente vê que ele foi feito de ouro batido. Esse ouro batido significa sofrimento, né? Quando Cristo estava aqui na terra, ele experimentou muito sofrimento. O candelabro foi trabalhado para que a luz de Deus brilhasse, indicando que por meio de seus sofrimentos, Cristo expressa a glória de Deus. Então, essa base, né, esse pedestal dá a estabilidade e a haste reforça esse pedestal. E os 4 evangelhos nos revelam que Jesus estava sempre estável e forte, independente do que estivesse acontecendo. Aqui, gente, o cálice, a maçã e as flores, tudo isso faz parte de uma única flor, né? A camada inferior sendo o cálice, e dele sai, e do cálice sai um botão de flor, que seria a maçã, e quando os botões desabrocham, uma flor é produzida. Então, os cálices em forma de flores de amêndoa representam o crescimento da vida de ressurreição que surge depois da morte. Então, essa flor representa a primícia da ressurreição. Cristo é a luz da vida, mas para ser isso, ele precisa ter a questão da divindade, mas também da ressurreição. Então, esses são esses pré-requisitos. Sem isso, não haveria luz. Então, a ressurreição é a base para a luz divina brilhar. Aqui a gente vê que fala bastante o número 3, né? 3 de um lado, 3 do outro. Esse número 3, ele denota a ressurreição, ele representa o número da ressurreição. E isso nos é apresentado pelo castiçal com as suas flores de amêndoa e também pelos seus 3 braços de cada lado do candelabro. Então, ao ver o candelabro nessa visão geral, né, a gente consegue ver ele como sendo uma árvore, né, uma haste com os seus cálices e flores, né, então uma árvore em crescimento. Essa haste, né, esse pedestal central é como se estivesse vivo, né, e ele cresce, e à medida que ele cresce, os seus braços também crescem. Assim que estiver completo, os botões, eles produzem essas pétalas que fazem parte das flores, e isto faz com que a luz brilhe. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, mas com suas maçãs e com suas flores. Então, na haste central tinha 4 flores. E na Bíblia o número 3 representa o triuno, né, em ressurreição, e o número 4 representa a humanidade, representa a criação. Então, isto aqui, essas 4 flores representam a humanidade de Cristo que brilha com vida de ressurreição. Haverá uma maçã sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçã sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais outra maçã sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Então, isso aqui, essas maçãs que elas não seguram, na verdade, essas flores, mas sim elas seguram os braços do candelabro, como se fossem ramos mesmo, né? Então, elas seguram este braço nessas hastes,
Então, as maçãs, elas sustentam os ramos, representando a vida que cresce, representando a vida de ressurreição, se ramificando para brilhar. As suas maçãs e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Então, indica que tudo foi construído apenas com ouro, apenas com a divindade de Cristo. Nada foi adicionado nisso, era tudo uma só peça. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar de fronte dele. Então, as 7 lâmpadas representam os 7 Espíritos de Deus e os 7 olhos do Cordeiro. Isso a gente vê lá em Apocalipse, que expressam plenamente o Deus triuno. As suas espivitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. Então, essas espivitadeiras e esses apagadores, eles representam o fim da velha vida natural, né, carbonizada, essa coisa velha que deveria ser trocada para tornar o brilho da vida de ressurreição mais intenso e puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos esses utensílios. Então, essa unidade de peso significa que Cristo, como candelabro que brilha com luz divina de ressurreição, tem peso completo e perfeito. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, foi mostrado para Moisés um modelo de como ele deveria fazer tudo isso que a gente está vendo. Então, o castiçal, ele simboliza Cristo como a vida de ressurreição crescendo, ramificando, florescendo, para que a luz pudesse brilhar. Então, Cristo, ele cresce primeiro em si e depois ele cresce em nós sendo os ramos dele. O brilho do candelabro nos direciona para a mesa, onde tem pão da presença como nosso suprimento de vida. Ele nos nutre e quando entramos nessa luz, onde a gente apara esse velho pavio carbonizado, a luz do candelabro também nos guia para o Santo dos Santos, aonde fica essa Arca da Aliança e o propiciatório, onde a gente pode desfrutar de Cristo como testemunho de Deus, né, no trono da graça. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 25, parte 2. Tem muitas referências, muitos símbolos. Eu espero que vocês estejam entendendo. Eu espero que Deus clareie a mente de vocês para que vocês tenham entendimento dessas coisas, porque é realmente muito profundo. É incrível aprender sobre isso, aprender que esse tabernáculo representa tantas coisas maravilhosas, né? Como se Deus realmente estivesse contando essa história através do tabernáculo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.